E aí galera, beleza? O meu nome é Ronald Alves, esse aqui é o canal Alagoano Livre e eu queria comentar um pouquinho, né? Falar um pouco sobre Nordeste, velho. Falar sobre como a gente pode desenvolver o Nordeste, mas antes disso, falar sobre como a gente chegou no estado que a gente está agora do Nordeste, né? A gente sabe que sinceramente, assim, viver no Nordeste não é uma das experiências mais agradáveis do mundo, né? A gente é muito violento, muito pobre, muito perigoso, tem uma classe política horrível e tudo mais. Então, eu queria discutir um pouco aqui, divagar um pouco sobre de onde a gente veio, como a gente está agora e como é que a gente consegue evoluir esse cenário que a gente está atualmente, né? Então eu trouxe um vídeo aqui pra gente dar uma olhada e algumas outras coisas aqui pra gente comentar, né? Eu achei esse vídeo aqui interessante. Eu vi só o comecinho, né? Mas eu já achei interessante. Vamos lá. Região mais rica do Brasil. Por volta de 1500, os portugueses chegaram no nordeste do Brasil. Nessa região foi o início da civilização brasileira. E também durante os séculos 17, 18 e 19, foi a região mais rica do país, enquanto que o sul e sudeste eram muito pobres e inferiores economicamente. Mas por que o nordeste deixou de... Até se for parar pra pensar, o Nordeste, beleza, foi colonizado primeiro e tudo, mas ele foi o primeiro a ter assentamentos assim, vivos de fato, assim, porque ele estava mais próximo da Europa, né? ser uma potência econômica e foi ultrapassado pelo Sul e Sudeste. Em meados do século XVI, época de povoamento e colonização efetiva do território brasileiro, as primeiras mudas de cana-de-açúcar trazidas de Portugal foram plantadas e cultivadas no espaço que hoje compõe parte do Nordeste, principalmente nas áreas litorâneas da região da Bahia e Pernambuco. Essa atividade era feita com base no trabalho de mão de obra escrava, composta por africanos e índios nacionais, e a exploração da cana-de-açúcar estava voltada para abastecer o mercado europeu. Com o passar do tempo, iniciou-se outras atividades econômicas na região. Iniciou-se as criações de gado e agricultura, com produtos como tabaco, algodão e cacau. Nesse Eu não sei se ele vai falar mais pra frente aqui nesse vídeo aqui, mas nessa época de século XVI, XVII mais ou menos, o que puxava toda a economia daquilo que era o território brasileiro era justamente o Nordeste, né? Que a gente tinha uma facilidade muito próxima de negociação com o Atlântico, né? Com os países africanos, países da América Central e do Norte e a Europa. A gente tinha uma conexão marítima muito boa, muito vantajosa, né? Se você for parar para pensar, os estados, hoje seriam os estados mais ao sul do Brasil, eles são meio distantes assim das rotas, né? Tudo mais. A gente tinha nessa época aqui, há 400 anos atrás, essa vantagem de estar muito próximo das rotas marítimas, né? E ter acesso à mercadoria, né? Acesso ao comércio em si. Nesse período, a capital do Brasil era a cidade de Salvador, devido à região Nordeste ser a mais dinâmica e moderna do país. Os portugueses queriam expandir os engenhos para produzir mais, só não tinham capital para isso, e então foram buscar parcerias com os holandeses, atraindo-os para o território brasileiro. Na época que os holandeses ocuparam a região e dominaram a produção de açúcar, as cidades nordestinas tiveram muitas transformações, como infraestruturas, prédios modernos, ruas calçadas e criação de universidades. Na segunda metade do século XVII, os holandeses foram expulsos das terras nordestinas e levaram com eles o conhecimento do cultivo da cana-de-açúcar. Se eu não me engano, nesse período que os holandeses eles ocuparam, né, o Nordeste, né, em si, né? E é uma coisa que diferencia muito assim o Nordeste do resto do Brasil. Por que que o Nordeste, principalmente aquilo que é conhecido como Nordeste Oriental, né, que era Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, e o Ceará também, existe uma diferença cultural dessa região do Brasil, do Nordeste, por conta dessa ocupação holandesa, né? Foi o que quase 30, 40 anos de ocupação e influenciou na cultura, assim, dando uma diferenciada do que é São Paulo, que é aquela coisa portuguesa com italiano, indígena, né? E é isso. E esses efeitos dos holandeses ficou até hoje, assim, se eu não me engano, foi até o Sérgio Sacani, né? O Serjão que falou que Pernambuco ainda é um dos melhores locais do Brasil em relação a exploração, mapeamento das estrelas, né? Uma coisa, algo assim, nesse sentido.
Eles a plantaram em outras colônias holandesas do Caribe e passaram a ofertar açúcar a um preço e qualidade com os quais o produto da coroa portuguesa não conseguiu competir por muito tempo. Mesmo com essa crise, o Nordeste seguiu sendo a região mais rica do país, mas um problema vinha deixando o Nordeste brasileiro para trás. É que mesmo já sendo independentes, os produtores nordestinos não conseguiam se inovar e investir em conhecimento para melhorar seus produtos. À medida que outras regiões do mundo passaram a produzir os mesmos produtos, como o açúcar e o algodão, os produtos nordestinos eram muito inferiores aos produzidos na Ásia. No final do século XIX, outro produto faria com que a região Nordeste deixasse de ser a mais importante do país: o café. A partir de 1837, o café tornou-se o principal produto de exportação do Brasil. E agora a região Sudeste era a mais importante. E com o fim da escravidão no Brasil, os engenhos de açúcar se viram sem mão de obra para crescer, e os produtores sem apoio, e a região foi se tornando cada vez mais pobre. E foi isso também, esse gap de transição do açúcar do Nordeste para o café do Sudeste, que pegou justamente a época ali da Revolução Industrial, né? Aí acabou que o recurso financeiro já estava no Sudeste. Aí começou o processo de Revolução Industrial. Teve ali uma pseudo-revolução industrial ali no final do século XIX, no início do século XX ali, que sinceramente já caiu por terra já hoje. Mas eles pegaram essa vantagem, esse gapzinho da virada do século, velho. O Nordeste acabou ficando para trás. E aí, beleza, ok. A gente entendeu assim como é que funcionou no passado, né? E por que que hoje a gente foi da região mais desenvolvida e mais rica para uma região que está completamente estagnada no tempo, perdendo população e tudo? Vou até mostrar isso aqui, ó. 42 mil alagoanos nos deixaram. Entre 2017 e 2022, Alagoas perdeu 42 mil pessoas. O que para Alagoas, se você for parar para pensar, é um número de pessoas muito absurdo, velho. Alagoas tem tipo 3 milhões de habitantes. Pra gente tá perdendo 40 mil habitantes assim do nada. Não do nada, né? Mas perdendo 40 mil habitantes assim é uma coisa muito absurda. Principalmente porque, se a gente for parar para pensar, a chance dessas 40 mil pessoas aqui que foram embora serem uma boa mão de obra, né? Uma mão de obra qualificada em si, é muito alta. Eu conheço pessoas que foram embora do Nordeste, aqui de Alagoas especificamente, que, cara, era só a mão de obra mais qualificada do estado que vai embora, porque, bicho, tem oportunidades melhores em outros lugares, né, velho? Não tem pra onde correr, não tem pra onde correr. E é uma coisa que eu fico pensando como é que a gente vai reverter isso, velho. Porque o principal ponto, e a gente pode falar sobre segurança pública, falar sobre educação e tudo mais, mas eu acredito que o principal ponto é a industrialização, velho. Eu acho que tudo leva à industrialização. O Nordeste hoje, ele é agroexportador. Agroexportador que eu falo de matéria-prima, né? Cana-de-açúcar, se eu não me engano, milho também, né? Algo assim, frango, sabe? Coisas assim. E eu sei até que tem um polo tecnológico em Pernambuco, né, que vem se desenvolvendo, vem sendo muito bacana, mas eu acho que tem que ser muito maior do que só isso, velho. Aí eu queria trazer esse mapa aqui, ó, pra gente entender a seguinte situação. Em geral, a costa do Nordeste, ela é mais desenvolvida que a parte interior do Nordeste, né, o sertão em si, né? Caso você não saiba, o Nordeste inteiro, ele não é o sertão. O sertão, ele está dentro do Nordeste, nessa região aqui do meio do Nordeste, e a parte externa dele, a parte da costa, ela é Mata Atlântica, né? É outro tipo de bioma, outro tipo de clima em geral. O ponto é, existem movimentações nessa região aqui, entre o Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, que é chamado de Matopiba, que existem tentativas de industrializar essa região usando biodiesel, o combustível biodiesel.
e alguns produtos agroexportadores tentando puxar a indústria para essa região central do sertão e, de certa forma, segurar a população ali também, né, que tem que se desenvolver ali de qualquer jeito, né, ela está naquela região de qualquer jeito. Mas o ponto é, tem que acontecer isenções fiscais e incentivos fiscais que façam com que a indústria vá para essa região que já está tentando ali, de certa forma, dar respiros de rebeldia contra o sufocamento do Estado. O que eu quero dizer com isso? A gente entende que o Nordeste e o Brasil, de uma forma geral, ele vem se desindustrializando. Tem muita pouca indústria no Nordeste. E a gente tem que aumentar esse volume. Agora, entra o seguinte ponto, né? Como é que quem é que vai trabalhar nessa indústria de fato? E aí entra um ponto que eu acho que pode ser até um ponto muito polêmico assim para as pessoas talvez assimilarem, que é eu acho que nessa região do Mato Piba, talvez a gente deva deixar de lado durante alguns anos os ensinos superiores e focar brutalmente no ensino técnico. Por que no ensino técnico? O ensino técnico ele é rápido de formar mão de obra, ele é muito objetivo quando o assunto é indústria, ou seja, você forma, por exemplo, um técnico em eletricidade. Ele vai diretamente trabalhar na indústria. Ele tem essa ponte direta de trabalhar na indústria porque a indústria requer técnicos em eletricidade. A mesma coisa técnicos em mecânica, técnicos em produção. E é claro que eu não estou dizendo que a gente tem que abandonar os cursos de engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que a gente precisa de cara focar na base de formação da mão de obra, que é o curso técnico, e depois disso pensar no ensino superior dessa mão de obra. Porque se a gente não conseguir trazer a indústria e fazer a indústria ficar no Nordeste, a gente não vai conseguir fazer com que primeiro o Nordeste se desenvolva, que a gente tenha um Nordeste rico e que segure sua população dentro do Nordeste, porque, putz, imagina, um cara que em Alagoas, por exemplo, ele se forma em técnico em mecânica, ele se forma em engenharia mecânica. Cara, a limitação da indústria aqui em Alagoas faz com que ele pense, putz, velho, eu acho melhor eu só ir só para a região sul aqui mesmo, ir para Santa Catarina, porque eu vou ter uma qualidade de vida melhor, lá eu vou ter mais oportunidade e tudo mais. Não dá para julgar esse cara por querer buscar uma qualidade de vida melhor. Então a gente tem que fazer o Nordeste voltar a ser aquilo que ele sempre foi. O trem, a locomotiva que puxa o resto do Brasil, velho. E eu acredito que a gente pode fazer isso, mas tudo passa por industrializar o Nordeste, velho. Mano, pega esse sertão aqui, taca a indústria nesse sertão, taca curso técnico, com incentivo do Estado, não tem como fugir do incentivo do Estado, é claro, incentivo fiscal, né? Mas taca indústria, taca fábrica e é uma outra parada também que eu já ouvi a galera comentando, que é por que a gente não faz igual Las Vegas e mete aí uma região especial ali no meio do sertão ali pra fazer cassinos, sabe? Coisas assim. Pessoalmente eu não entendo tanto assim sobre cassino, mas eu imagino que, putz, velho, que ideia legal fazer tipo Las Vegas, que é no meio do deserto. Mano, faz uns cassinos ali, mete. É, claro que você vai cobrar imposto, né, sobre isso e tudo mais, mas você consegue florescer a qualidade de vida local porque você começa a criar uma coisa chamada classe média, velho. E classe média é o que faz as pessoas pararem de votar mal, velho. Tudo isso aqui que eu tô falando, industrialização, curso técnico, melhorar a qualidade de vida, no final das contas vai refletir na qualidade política que vai estar se formando no Nordeste. Em geral, por que as pessoas elas votam tão mal no Nordeste? Porque elas acabam sendo reféns, velho, da classe política. E a gente pega, por exemplo, assim, é, por exemplo, talvez eu não tenha o número de cabeça aqui agora, mas se eu não me engano, metade dos municípios do Nordeste eles não se pagam. Ou seja, o que os municípios produzem não é o suficiente para eles custearem a própria máquina pública deles. Eles são deficitários. Então, tudo acaba sendo refém do Estado, tudo acaba sendo refém do prefeito, que vai fazer o cargo comissionado, que vai fazer o concursinho municipal. Tudo fica refém a isso. E quando você começa a criar classe média, isso começa a acabar.
E eu acho que eu acabei sendo muito claro assim, no meu ponto aqui em relação ao Nordeste. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal aí, comenta o que é que você achou. Discorde de mim, brigue comigo, diga que eu estou errado e comente aqui o que é que você achou. É, Me siga no Instagram, que é ronaldalves.al. E é isso, tamo junto. É nóis, galera. Falou.